Trazer mais uma voz para essa discussão também, a gente conversa agora com o deputado estadual por São Paulo, pelo Progressistas, Capitão Telhada. Tudo bem, deputado? Como sempre, obrigado mais uma vez pela gentileza e pela atenção. Boa noite, Tiago, Dora, Vilela. Obrigado pela oportunidade em conversar um pouquinho desse assunto tão atual e tão importante para a nossa sociedade. Bom, a gente já viu que em março nós tivemos um ataque aqui em São Paulo com a morte de uma professora. A gente se lembra há alguns anos o caso da Escola de Suzano Raul Brasil e outros casos que movimentam o Brasil em relação a isso. A Dora Kramer até destacou. O senhor acredita, deputado, que esses casos tendem, infelizmente, a aumentar e o que o poder público deve fazer de forma urgente? Porque a gente fala dos ataques depois que acontecem, depois ninguém mais lembra, até um novo ataque, infelizmente. Perfeito, eu tive a oportunidade de estar presente pessoalmente nessas 3 ocasiões infelizes, que foi o Raul Brasil em Suzano, Tomás Amontoro na Vila Sônia, e hoje estive presente lá, inclusive com os secretários e com o governador no Colégio Sapopemba, e eu concordo sim com a Dora Kramer, que inclusive eu sempre coloco esse ponto de vista na Assembleia Legislativa e digo o seguinte: não será o último. Por que que eu digo isso? Eu estudo esse caso junto com outros especialistas de segurança, da Polícia Militar, inclusive, e esse acompanhamento tem mostrado que no Brasil e no mundo, essa modalidade criminosa, que é chamada de agressor ativo, ela tem tomado uma frequência quase que rotineira nas grandes cidades e nos países mais populosos, lógico, pela deficiência, pela quase que saúde mental debilitada que nós temos hoje da nossa sociedade atual, principalmente dos nossos jovens, com crise de ansiedade, com uma capacidade de resiliência muito baixa, com a informação muito rápida, bombardeando a todo momento a mente dos nossos jovens, com bullying. Claro que sempre tem as campanhas de conscientização, mas não estão sendo bastante, e os jovens não têm muitas vezes como lidar com essas questões e acabam ou se fazendo mal, se agredindo, indo para um suicídio, por exemplo, ou agredindo a quem está ao seu redor. E concordo que não é o último caso, por isso a obrigação e a responsabilidade nossa como poderes constituídos em âmbito municipal, estadual, inclusive ao nosso poder legislativo, que eu faço parte hoje, de estabelecermos novas políticas públicas para tratar esse assunto. Eu concordo com o Vilela, tem que ser algo feito a diversas mãos, inclusive a curto, médio e longo prazo. A longo prazo, eu acho que é importantíssimo o trabalho psicológico de atendimento, tratamento dos jovens com terapia, identificação de quem eventualmente demonstra algum ponto que dá para ser trabalhado, dá para ser dissuadido uma futura ação agressiva. E saliento que isso não é fácil, identificar a tempo essa questão não é fácil, é um desafio para os psicólogos. E a curto prazo nós temos muitas medidas que devem ser adotadas com tecnologia, eu digo monitoramento, botão de pânico, podemos também colocar aí detector de metais nas escolas, pode ajudar, e um fator humano que eu acho importantíssimo, eu julgo como primordial, que é a presença da segurança de uma pessoa responsável por ela, seja um agente público, seja um agente privado, mas alguém que seja o responsável por trazer tranquilidade ao ambiente no que tange controle de acesso e resposta. Deputado, são inúmeras as frentes, a gente sempre fala isso quando há um ataque como esse, mas em relação ao trabalho do policial, é impossível, claro, a polícia está em todas as escolas, no caso aqui de São Paulo, mas a polícia recebe algum tipo de preparação para lidar com esses casos? Como é que isso vem sendo feito com o passar dos anos? Sim, a Polícia Militar aqui de São Paulo, e que eu fiz parte até agora, 2022, ela já sabe atuar nesses casos há pelo menos 5 anos. Quando os casos começaram a aumentar no Brasil, nós identificamos isso dentro da Polícia Militar, e todos os policiais militares sabem atuar diante de uma crise com o agressor ativo, que é uma crise diferente de tudo. É uma crise diferente de ocorrência com refém, um bandido que sai para roubar e pega um refém, que é uma crise estática, que antigamente se falava isolar e negociar. A crise com o agressor ativo, você não pode isolar um ambiente e negociar, porque não tem negociação.
policial, o agente público que chega no local, ele tem que entrar no local e fazer frente àquela ameaça, levando à prisão ou, inclusive, muitas vezes, agindo com o que ele tiver em mãos, por exemplo, arma de fogo, para neutralizar a ameaça. Então, todo policial hoje já tem o treinamento adequado para fazê-lo. Tanto que hoje, quando a primeira viatura, a primeira unidade chegou à escola Sapopemba, foi em um tempo-resposta de 3 minutos no acionamento 190 até a chegada da viatura e conseguiu efetuar a prisão do agressor, do adolescente. Porém, a boa parte da sociedade passou a ter contato com essa modalidade criminosa apenas agora em 2023, em que pese o primeiro atentado no Brasil ter sido há 20 anos atrás, em 2003, agora que esse tema tomou visibilidade. Sim. E eu também julgo de vital importância nós trazermos esse tema para discussão, para conscientizar professores, funcionários e alunos, inclusive, de como agir, dos protocolos que nós temos já padronizados internacionalmente, que é o protocolo FBI, que, resumidamente aqui, é a situação de fugir, se esconder ou lutar. Esse é um protocolo usado nos Estados Unidos, usado em outros países, e na internet já tem alguma coisa, mas ainda a grande maioria dos nossos jovens, dos nossos professores, não tem contato e não tem consciência desse protocolo. A Polícia Militar tem feito esses treinamentos nas escolas que convidam o policial, que convidam o comando do policiamento local a estar na escola passando esse treinamento, mas ainda não é algo padronizado. Claro. Tenho visto o nosso secretário de Segurança Pública, junto com o secretário de Educação, incentivando essa questão. E eu acho muito importante para treinar a todos. Se a gente não conseguir prevenir o acontecimento, e pelo menos saibamos como agir diante da crise. Claro. Deputado, mais uma vez, deputado Capitão Telhada, aqui de São Paulo, deputado estadual, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Voltaremos a nos falar outras vezes. Grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, permanecemos à disposição. Obrigado.